Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Estamos avançando na leitura das Sagradas Escrituras e, nesta aula, nós vamos concluir o livro do Êxodo, certo? Cobrindo aí dos capítulos 25 ao 40. Esses capítulos, eles têm muito texto de prescrições litúrgicas, de prescrições acerca da construção da tenda, que se repetem, inclusive, né? Tem um momento que Deus fala para Moisés, e tem um momento em que os artesãos estão construindo, estão edificando, e aí tem o momento final, que já é mais resumido, né, daquilo que foi feito. Então, os textos se repetem, acaba que dá para a gente passar por essa maior quantidade de capítulos sem muito prejuízo na análise do texto, certo? Então, quais são os pontos fundamentais aqui destes capítulos? Porque eu, de fato, gostei muito do formato da aula anterior, que ao invés de eu passar por todo o texto, tintim por tintim, né, eu vou elevando ali alguns pontos, alguns pontos que são fundamentais para a nossa compreensão, e aquilo que ficar, é, que eu deixei para trás e que você ficou com dúvida, você me manda, certo? Me pergunta lá no grupo e a gente vai conversando. Mas então eu achei melhor fazer dessa forma, porque a aula fica mais dinâmica. Eu achei melhor. Tá. Então, os pontos fundamentais. Aqui, as tábuas da lei. Já começo com as tábuas, né? Porque os capítulos anteriores, ali do 20 ao 24, Deus estava falando a Moisés sobre os mandamentos, sobre a lei, certo? E daqui em diante ele vai falar sobre a construção da tenda do encontro, ou tenda da reunião, como está em algumas traduções, né? Eu achei bacana essa tradução, colocar encontro, certo? Porque dá essa dimensão de que, de fato, não é apenas uma reunião, né? Porque quando a gente fala reunião, a gente pensa naquela coisa formal, executiva, né, de empresa, né? E encontro não, encontro é uma coisa mais íntima, uma coisa mais informal. Apesar, é claro, de toda a formalidade que deve haver nesse tipo de encontro, né, entre o ser humano e Deus. Mas não é apenas uma reunião. É um encontro onde existem duas intimidades que se mostram, que se revelam e que se unem, certo? Mas vamos começar com as tábuas. Deus manda Moisés subir ao monte para que ele, Deus, dê a Moisés as tábuas, né, da lei e do testamento. É claro que a gente só lembra dos 10 mandamentos, né? A gente só imagina que nessas tábuas estavam escritos os 10 mandamentos. Mas não, estava toda essa lei que foi dita aí do 20 ao 24 e o testamento, certo? As normas, as prescrições litúrgicas, né? Isso não fica claro no texto, tá? Então não fica evidente, né? Então Deus escreveu nas tábuas a prescrição litúrgica, né? O que deveria ser feito na tenda. Mas dá a entender isso. Isso dá a entender que é as tábuas da lei e do testamento. Lei e testamento, né? E por que tábuas de pedra? Porque Deus faz tábuas de pedra e escreve com o seu próprio dedo. Isso é muito legal, isso é muito interessante, né? Deus escreve com o seu dedo nessas tábuas de pedra. Para que Moisés receba essas tábuas de pedra, ele precisa subir ao monte. A gente já viu na aula anterior, né, o que significa subir o monte, né? Que o monte é o centro do mundo, é uma espécie de umbigo do mundo, né, como em muitas outras religiões, né? Aquele que sobe o monte, ele sobe o centro do mundo para entrar em contato com o divino que desce, certo? Há uma união ali, no topo do monte. E de fato é necessário que aqui Moisés faça essa subida para ter o encontro com Deus, certo? E lá Deus dá as tábuas. Tábuas de pedra, né, são as ações de Deus, é claro, porque Deus fez com o seu dedo, mas naquilo que há de mais mineral, de mais rígido, certo? De mais, podemos dizer, insignificante e grosseiro, tá? Tá, o pó da terra pode ser mais insignificante do que as pedras, sim, né? Claro. Mas o pó da terra, ele é maleável, ele não tem rigidez, ele não tem concentração em si, certo? É necessário todo um processo, todo um trabalho para fazer com que o pó da terra se una,
né, esteja unido ali como Deus fez ao moldar o ser humano, né, com o barro. Mas ao nos dar a lei, ele nos dá naquela concentração, naquilo que há de sólido, de fixo e ao mesmo tempo de desprezível, porque, né, as pedras elas não têm tanta utilidade assim. A gente vê pedras pelo caminho, né, as pessoas pegam as pedras para fazer alicerce de casa, né, principalmente nessa época, né, juntava-se as pedras para fazer os alicerces. Mas não é uma coisa preciosa, onde quando alguém vê uma pedra, a pessoa pega para si, né? Como seria como uma pedra preciosa, com uma joia, com um minério, certo? Totalmente diferente. Então existe esse sentido de ser algo comum a nós, seres humanos, certo? É um mineral, é algo comum, comum à nossa natureza, porque nós somos pedra em pó, digamos assim, né? Pó da terra, certo? E ao mesmo tempo existe essa solidez, essa dureza das pedras, né? Mostra que de fato o povo da época tinha um coração duro como pedra. Coração duro, um coração de pedra, um coração que precisava dessa rigidez, dessa lei rígida, para que eles começassem a ter um choque de realidade, porque afinal de contas eles estão diante do Deus verdadeiro, né? A gente precisa desse choque de realidade. Não estamos diante de qualquer divindade criada pela imaginação do ser humano, mas estamos diante do Deus revelado, certo? O coração de pedra precisa ser trocado por um coração de carne. Mas enquanto não há essa troca, né, o primeiro estágio é a lei gravada nos corações de pedra. A lei gravada nesses corações. Então Deus faz esse movimento, certo? De gravar a lei e o testamento nas pedras dos nossos corações. E é a lei e o testamento. Logo, a lei de 20 a 24, né, as normas, e o modo como Deus deve ser cultuado. A construção da tenda. Isso é muito legal, isso é muito interessante, né? E a gente vai ver também no próximo livro, no livro do Levítico, que Deus, ele fala para nós como ele deve ser cultuado, como ele deve ser adorado. A religião, ela foi revelada. Ela não parte da imaginação do povo judeu. Claro, ela tem como base a imaginação do povo judeu, mas ela não é a base, é, as colunas e o teto. Elas não são, né? A imaginação não é a completude ritualística do povo judeu, como é em qualquer outra religião pagã da época, certo? O que que é o culto dos deuses egípcios, gregos, mesopotâmicos, etc., para ficar ali no universo próximo, né? Parte da imaginação e da percepção da realidade, certo? Então, duas coisas boas, duas coisas que, de fato, é, usadas da forma correta, vão alcançar, vão atingir, vão tocar algumas verdades, certo? Tá, é uma percepção da realidade ali, onde os gregos eles entendem de fato que existe uma superioridade do raio em relação ao sol, coisa que eu custei a entender. Por que que Zeus, o deus do trovão, é superior a Apolo, o deus do sol, sendo que o sol ele é magnânimo, né? O sol ele está o tempo todo agindo, ele esconde as estrelas, existe uma realeza no Sol. E de fato existe uma realeza no Sol, porque a carruagem de Apolo nem Zeus é capaz de conduzir, certo? Só Apolo, só Apolo. Tem até o mito de Faetonte, né, que tenta usar a carruagem do pai e cai, né? Mas é dito nesse mito que nem Zeus pode conduzir a carruagem do Sol. Mas beleza, nem Zeus pode, porque isso é função de Apolo. Mas entre Zeus e Apolo, Zeus é rei, Apolo não. Zeus manda em Apolo. Existe uma diferença de capacidade e de autoridade, certo? Então por que que o raio é, tem essa autoridade acima da autoridade do Sol? Porque o raio tem autonomia, o Sol não. O Sol ele não pode deixar de nascer de manhã. Ele não pode deixar de se pôr à noite. Apesar de toda a sua realeza, de toda a sua grandeza, o Sol ele obedece uma ordem. O Sol ele deve obedecer uma ordem no ecossistema. Os raios não. Os raios eles têm uma autoridade. Os raios eles têm uma realeza, porque quando, né, o tempo fecha e começa a trovoada, relâmpagos e trovões, né, a terra se cala. A terra se cala.
Não é só no tempo antigo, até nos tempos atuais. O que que acontece na cidade quando está tendo, né, trovoadas, relâmpagos, trovões? O pessoal desliga a energia vai embora. Por quê? Claro, questão de risco, né, de choque, de acidente, etc. Mas isso também é significativo para nós, porque a Terra se cala diante dos raios, certo? A Terra se cala. Os raios eles têm autonomia, eles podem surgir de dia, podem surgir de noite, a hora que quiser, do modo que quiser, do jeito que quiser, e fazem o que querem, caem onde querem, certo? Então existe não só realeza e autoridade, mas existe autonomia nos raios. Isso aí faz com que o deus dos trovões, para os greco-romanos, seja superior ao deus do sol, tá? Então existe uma percepção da realidade muito atenta ali no culto pagão. E, claro, a imaginação, né? Que eles constroem ali os mitos, as histórias, né? Os nomes, a partir dessa união. Então, beleza, tocam verdades. Mas onde está a revelação do Deus que tanto fez o sol quanto fez o raio? Ninguém é capaz de perceber. A não ser que Deus mesmo venha e diga: Eu sou. Eles não. Eu sou o Yud He Vav He. Eu sou aquele que é. Eles são nada. Então Deus se revela e diz que tanto os raios quanto o sol estão nas mãos dele. E essa revelação não é só da presença de Deus, não só da existência de Deus, mas de como os homens devem adorá-lo, de como os homens devem prestar culto a Deus. E aí vem toda uma série de coisas, de normas litúrgicas. Mas antes das normas litúrgicas, antes de o que deve ser feito, Deus diz onde deve ser feito. Deus diz onde deve ser feito. E esse onde não é em qualquer lugar, certo? Porque o povo está no deserto. E agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos parar, construir um templo e ficar aqui? Então, porque as areias do deserto não servem para manter um alicerce. Então Deus manda eles construírem uma tenda que pode ser levantada, um acampamento que pode ser levantado, para continuarem a peregrinação. Quer dizer que Deus vem ao nosso encontro e Deus quer habitar conosco, Deus quer morar conosco o tempo todo, mesmo no deserto, mesmo na peregrinação, mesmo na incerteza, na inconstância dessa vida. Deus quer morar. E o deserto é o quê? Interioridade. Deus quer morar dentro de nós. Deus quer morar dentro. Mas essa morada, ela pode se levantar. Ela ainda não é uma morada fixa. É apenas uma tenda onde há um encontro, certo? Claro, o encontro é algo pleno, é algo que não havia antes. É algo que só acontecia em Adão. Depois da queda de Adão, não acontecia mais. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem José, certo? Não havia esse encontro. Agora pode haver, dentro do deserto. Mas esse encontro, mesmo pleno, ele ainda não é fixo. Ainda não é um templo fixo, um local fixo, certo? O acampamento pode se levantar e a tenda continuar a peregrinação. Mas então, já adiantando também para a questão da construção do templo, que é entrando já no capítulo 25, como é que começa? Deus fala para Moisés para que ele recolha contribuições do povo. Claro, não tinha como construir, né? Moisés não tinha provisões, não tinha nada para poder fazer uma tenda gigantesca como Deus ensinou, como Deus pediu que se fizesse. E aí o que acontece? Deus pede contribuições do povo. O povo vai começar a doar os materiais que serão usados para a construção da tenda. Né? Todas aquelas 600 mil pessoas, né? Cada um vai doar uma quantidade, né? De linho, de ouro, enfim, de tudo que vai ser usado. Né? Desde tecido, a minério, a madeira, tudo. E essa contribuição para a construção da tenda já é significativa, porque nós precisamos edificar o reino de Deus, né? Aquele que a teologia da libertação adora, né? Falar, né? A construção do reino de Deus. Né? Mas, de fato, a gente precisa, certo? Não estou falando de questão social, estou falando de questão religiosa mesmo. Né? Nós precisamos contribuir com a construção de igrejas, e não somente de igrejas materiais. Nós precisamos, né, contribuir
né? Não só com a construção, também com a manutenção da igreja, né? Dando a oferta e tal, né? Mas isso é significativo porque nossa contribuição é pequena, nosso dinheiro é pouco, mas ela ajuda a realizar a tenda do encontro, ela ajuda a construir o templo, a edificar uma igreja. Então, a igreja, ela permanece viva, claro, porque nós temos o Espírito Santo, que é a alma da igreja, né? Inclusive, estou gravando esse vídeo aqui já no finalzinho da novena de Pentecostes, né? O Espírito Santo é aquele que conduz a igreja, que dá vida, né? Na missa, nós ouvimos o sacerdote dizendo, né, na oração depois da consagração: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Né? Então a fé mantém a igreja viva em nossos corações. Mas é necessário que parta de nós uma contribuição, que saia de nós uma contribuição. Certo? É pequeno, é pouco, claro. Então, se eu deixar de contribuir, a igreja vai permanecer viva. Mas se eu contribuo, eu vou começar a fazer parte desta igreja. Eu vou começar a fazer parte desta fé que anima, que dá ânimo. Né? Anima é o que? Alma. Certo? Então, a minha contribuição ajuda a construir a igreja dentro do meu deserto. Contribuição de quê? Não é só do dinheiro, né? O dinheiro mantém o templo físico, mas a minha contribuição, o meu esforço, a minha entrega a esta igreja, certo? A minha contribuição para a manutenção desta igreja como um todo, seja num serviço, numa pastoral, né? Seja nas orações, tá? Enfim, né? Aquilo que eu dou para a igreja faz com que ela seja construída no meu deserto. Então, existe aqui já esse primeiro elemento que é a contribuição para a construção. E aí depois Deus dá uma lista gigantesca de coisas que precisam ser feitas lá dentro, né? De externa e interna. Mas eu vou ficar apenas em 3 elementos, os mais importantes, os centrais, certo? Onde o sumo sacerdote teria acesso e não todo o povo, certo? Que são a Arca da Aliança, popularmente chamada de Arca da Aliança, né? A mesa dos pães e o candelabro, ou menorá. A arca, ela deve ser construída de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, com 2 querubins, né? Aqui já tem Deus mandando fazer imagem, né? Aquilo que, né, Deus tinha proibido no capítulo 20, né? Não farás para ti imagem de ídolo. E agora Deus está mandando fazer imagem. Então quer dizer que existe uma diferença de imagens, né? Do uso de imagem. Está sendo feita a imagem de aquilo que está no céu, que é um querubim. Então, por que que essa imagem pode e a outra não pode? Porque a outra seria a imagem de um Deus, certo? E aqui é a imagem de um querubim. O querubim não é a imagem do Yod Revav He. Não é a imagem de uma divindade, não é a imagem de um Deus, é a imagem de um anjo, certo? De uma das hierarquias angélicas, onde nós reconhecemos a existência, tá, desse querubim, e este querubim é para nós uma janela para o poder de Deus, para o Deus verdadeiro. Tudo aquilo que nos remete ao Deus verdadeiro, seja uma imagem do próprio Jesus Cristo, seja de aquilo que nos lembra o poder de Jesus Cristo, como a Virgem Maria, os santos, os anjos. Tudo isso serve de janela para Deus e não de ídolo. Tá? É um ícone, aquilo que nos aponta para Deus. Por quê? Tá, né? Nós católicos. Né? Se eu tenho a imagem de Padre Pio, eu vou agora adorar Padre Pio como um Deus? É óbvio que não. Se eu louvo a Deus pelo Padre Pio, se eu estou reconhecendo a grandeza do Padre Pio, eu estou, por associação, reconhecendo a grandeza de Deus na pessoa do Padre Pio, na vida do Padre Pio. Certo? E não o contrário. Né? É óbvio que não. É impossível. Santo Agostinho, tem um Santo Agostinho aqui. Né? Um quadro de Santo Agostinho. Então é Agostinho que é o Criador do céu e da terra? Pelo amor de Deus. Né? Agostinho é grande porque Deus foi grande na vida dele. Então é uma janela que está apontando para Deus. Certo? Então aqui pode ir mais de querubim. Tá? Não pode ir mais de ídolo. Beleza, vamos adiante. O que é mais importante na arca não é isso. Isso aqui é só um parênteses interessante. O que é mais importante na arca? Deus mandou fazer de madeira de acácia e revestir de ouro. Nesta arca
era para ser guardada as tábuas da lei do testamento. E posteriormente, o maná, que foi guardado, vocês se lembram, né, na aula anterior, né, guardou um pouquinho de maná, será guardado na arca também. E a vara de Arão que floresce também será guardado na arca. 3 utensílios, certo? Dentro da arca. Mas o que quer dizer a arca? A arca é onde está a presença de Deus. Quando a nuvem descia sobre a tenda, Deus estava ali presente na arca, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar e aspergir o sangue no propiciatório, um pratinho que teria na tampa da arca, entre os dois querubins. E o que é a arca? Vamos para os outros dois que eu volto para ela para explicar, né? A mesa dos pães. A mesa, ela deve ser colocada próximo à arca, né? A arca está aqui, a mesa aqui, o candelabro aqui, tá? E aí, o sumo sacerdote entraria. A mesa deve ser feita toda de madeira de acácia, também revestida de ouro. Na mesa estariam os pães da proposição. A mesa dos pães, certo? Das ofertas. Todos esses utensílios com o local para colocar varais, para poder erguer, para poder transportar, certo? E aí depois tem o candelabro, ou menorá. Né? Menorá é candelabro, certo? Com uma ponta, 6 braços, 3 de cada lado, né? Formando 7 braços no total. Feito de ouro batido e com flor de amendoeira talhada nos braços. Né? O candelabro é o quê? Para luz, né? Para velas. Né? 7 braços com 7 chamas acesas. Esses 3 utensílios, na tenda da reunião, ali no local mais importante da tenda, já nos mostra, já é uma imagem para nós de uma trindade. Certo? O encontro que acontece entre o sumo sacerdote e Deus ali não é ao Deus qualquer, mas ao Deus Elohim. Lembrem-se que Elohim é uma palavra no plural, certo? É uma palavra que está no plural. É um Deus trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, simbolizados nesses 3 utensílios dentro da tenda. A arca é símbolo de Deus Pai, óbvio, porque, né, onde está a presença de Deus é o que está mais ativo, certo? Onde guarda-se as tábuas da lei, o maná, tudo que nos remete à figura direta de Deus Pai que se revelou no Antigo Testamento. Tá? E aí depois essa arca, ela é a imagem de Jesus Cristo? Sim, é a imagem de Jesus Cristo. Mas agora, de forma imediata, tem a presença de Deus Pai. Então é a figura de Deus Pai. A mesa dos pães já nos remete a Jesus Cristo, porque o altar de Cristo é também uma mesa, certo? Onde ele celebra a sua última ceia, dando aos seus discípulos a Eucaristia, o pão que não é mais pão, que é a sua carne, a mesa dos pães. E o candelabro, com 7 braços, já nos remete à figura do Espírito Santo, que é luz, certo? E que tipo de luz é essa? Né? Que tipo de chama, que língua de fogo é essa, como em Pentecostes? Né? Em 7 braços, em 7 dons, certo? O Espírito dos seus 7 dons. Já tem aqui evidente, tá? Esses 3. Mas vamos adentrar um pouco mais. Pai e filho, né? Arca e mesa, elas são feitas de madeira revestida de ouro. E que tipo de madeira? De acácia. A madeira de acácia é uma madeira muito resistente e durável, certo? Então não é qualquer tipo de madeira. É uma madeira resistente, forte, firme, né? E durável. Ela não se perde, não apodrece muito facilmente. Então, claro, Deus quer não só o mineral, né, o ouro, o mineral precioso, mas quer também o vegetal resistente, certo? Essa resistência e durabilidade desses utensílios, desses materiais, revestidos de ouro, ainda misturado com um mineral melhor, mais precioso, faz com que a presença de Deus seja resistente e durável no meio de nós. Não é uma coisa que vai passar com o tempo, certo? Não vai. Vai durar. Mas também não é com o material que veio de outro planeta, né? O material infinito, eterno. Quer dizer o quê? Que vai durar enquanto esta peregrinação durar. Quando chegarmos no céu, a presença de Deus será vida na nossa vida, será ainda mais ativa, ainda mais unida, certo? Não será apenas como a madeira de acácia, revestida de ouro, certo? Então tem esse sentido de durabilidade e resistência, porque Deus está conosco o tempo todo, o tempo todo. Não deixará,
não nos deixará, certo? Não vai fenecer. O culto cristão, o culto judaico, né? Agora para nós, né, judaico-cristão, o culto revelado, ele é durável, ele não vai fenecer, ele não vai perecer como os cultos pagãos, né? Não existe nada que seja capaz de refutar, digamos assim, né, o culto revelado, a liturgia revelada, certo? Não existe algo superior. A gente pode questionar as mudanças que foram feitas pelos homens, certo? O que foi melhor, o que foi pior, mas a essência da revelação, ela é inquestionável, ela é inquebrantável, ela é firme como a madeira de acácia, preciosa como ouro, né? Revestido de ouro, certo? Brilhante, preciosa. E aí, pai e filho têm esse material, mas o candelabro é de ouro batido, é de ouro puro, certo? Porque a presença do Espírito Santo, ela é sutil, ela não tem é, um corpo material como a madeira de uma árvore, né? Ela é sutil. É uma presença, é uma ação que se manifesta de modo que a igreja vai entendendo a ação do Espírito Santo ao longo do tempo. E foi física em Jesus Cristo quando, por exemplo, o Espírito Santo tomou uma forma de pomba e pairou sobre a cabeça de Jesus, né? No batismo. Está lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que é um pombo? É um animal que voa, certo? Simples, sutil, que não é escandaloso. Até o barulho que o pombo faz é baixo, é sutil. Né? Depois, em Pentecostes, línguas de fogo. Quem é que é capaz de controlar línguas de fogo? Né? Ninguém é capaz de controlar. Né? A chama é algo que nos amedronta se ela estiver tão grande ao ponto de sair labaredas, né? De sair línguas. É algo que não está sob o nosso controle total. A gente controla uma chama pequena, mas uma chama que tem línguas, ela é amedrontadora, porque qualquer deslize, ela vai nos destruir, vai nos consumir, certo? Então o Espírito Santo ele tem essa ação sutil, simples, poderosa e que nós não somos capazes de controlar, exceto na celebração dos sacramentos, que também não é um controle, digamos assim, né? Deus não está na nossa mão. Não, mas quando um padre, um sacerdote diz eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus Cristo está agindo na pessoa do padre pelo Espírito Santo. E é uma ação que tem data e hora marcada. Né? Se o padre está dando absolvição naquele momento, o Espírito Santo está agindo naquele momento de uma forma tão grandiosa, que é ainda superior à criação do céu e da terra. A ação de um sacramento, ela é superior à criação do mundo inteiro. Né? Quando diz eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A pessoa de Jesus Cristo está agindo ali na pessoa do Padre pelo Espírito Santo. Mas enfim, né? Então vamos lá. Então, esses 7 braços, esses 3 elementos estão aqui presentes. Ah, e por que flor de amendoeira? A flor da amendoeira, ela é uma flor pequena e frágil. Quando a amendoeira, que tem folhas grandes, né, as folhas também são frágeis, né, chega o tempo, as folhas caem todas, né, e fica a amendoeira só em flor. E depois todas as flores caem, certo? É um pouco parecido com cerejeira, né? Agora a cerejeira, se não me engano, ela é mais oriental ainda, né, do que a amendoeira. E tanto que a amendoeira tem essa questão das folhas serem grandes e frágeis, que parece, não tenho certeza, né, mas na breve pesquisa que eu fiz, parece que é proibido plantar amendoeira no Brasil. Plantar assim, né, nas ruas e tal. Justamente por conta da sujeira, né, que as flores podem entupir bueiro, enfim, as folhas, né. Então a flor da amendoeira, ela é pequena, ela é frágil, ela é bela, mas ela mostra que há vida, mesmo nessa fragilidade. Existe vida. A amendoeira, ela nos dá as amêndoas, que são aqueles frutos, né, grandes e com casca resistente. Tá? Apesar da fragilidade das flores, da singela, né, da singela beleza e tamanho das flores da amendoeira, ela nos dá um fruto rígido, um fruto grande, certo? É o espírito, onde é o espírito há vida. Por mais sutil, por mais dócil, por mais singelo que pareça, né, existe vida. Existe vida. E aí depois, no capítulo 28, existe a prescrição dos sacerdotes, das vestes dos sacerdotes. E aí Deus diz logo, né?
Depois faz aproximar-se de ti, do meio dos israelitas, para exercer meu sacerdócio a Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, né? Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E aí pronto, começa a prescrição das vestes dos sacerdotes, que são os 4 filhos de Arão, e do sumo sacerdote, que é o próprio Arão, certo? Então tem uma diferença de vestes aí. Depois eu vou mandar no grupo as imagens, né, da tenda e dessas vestes dos sacerdotes, que são muito interessantes. Tá? E existem semelhanças com o que é feito hoje no cristianismo, certo? Se a gente olha ali para a construção do templo, da tenda, né, tem muitas coisas que são semelhantes. Né? Tem uma luz que precisa ficar acesa o tempo todo, que o sacerdote precisa manter acesa. Né? A gente já se lembra logo da luz do sacrário. Né? Enfim, outras coisas muito interessantes. Né? E nas vestes também. Mas o que nos interessa aqui para esta aula? É que Deus está constituindo uma nova função. Havia antes apenas a função de Moisés, que é o quê? Um profeta. E como esse livro, o livro do Êxodo, se chama Os Nomes, é interessante que nós saibamos os significados dos nomes dessas personagens para que a gente entenda o que a função delas quer dizer, de fato. Né? Nós vimos na aula passada o que é um profeta, mas eu não falei, né, da união do significado do nome de Moisés à função do profeta. Porque Moisés é o quê? Tirado. Né? Tirado da água. Né? Foi tirado das águas pela princesa lá do faraó. Mas um profeta, ele é tirado do meio dos homens. O profeta, ele é tirado da mundanidade para viver integralmente a vida de Deus. Profetas, como tem na Sagrada Escritura. Né? Hoje nós não vemos mais esse tipo de profeta, mas o que existe hoje é uma união das duas coisas. Do sacerdote, que nós vamos ver agora, e do profeta. Tá? De certo modo. Então o profeta, ele é tirado. Tá? É o Moshe, né? O Moisés. E o que é um sacerdote? Qual é o primeiro nome que Deus chamou para sacerdote? Arão, irmão de Moisés. Né? Mas o que Arão significa? Aquele que traz luz. Aquele que traz luz. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, que coisa legal aí. Né? Aquele que traz luz. O sacerdote é aquele que traz a luz. Então, né, não é aquele que leva, é aquele que traz, no sentido de que ele está vindo com a luz para a gente. O sacerdote é aquele que porta a luz, é o portador da luz. Certo? De onde é que vem essa luz? Que luz é essa? Né? É a luz de Cristo, a luz de Deus, né? A luz do mundo. É o sacerdote que nos dá a luz, porque é o sacerdote que faz essa mediação, que faz acontecer o encontro entre o homem e Deus. O que é Deus na vida do homem se não a luz? Né? Então o sacerdote tem essa função. O sacerdote e sumo sacerdote do Antigo Testamento e os sacerdotes atuais também, que são sacerdotes e profetas. São tirados do meio dos homens, tirados das mundanidades, como diz a carta aos Hebreus, né? Tirado do meio dos homens, né? E constituído para fazer as coisas de Deus no meio dos homens, uma coisa assim. Né? Só sei que tem o tirado do meio dos homens, não lembro do versículo de qual não. E profeta, né? E sacerdote, aquele que traz luz. Ele é tirado para nos dar a luz. Certo? É... E aí prossegue o texto. Depois, no capítulo 31, Deus fala dos artesãos. Deus fala dos artesãos. E Deus chama. Né? Porque ele falou para construir esse tanto de coisa, para bordar a imagem de querubim na, na cortina, né? Para fazer uma imagem de um querubim ali na tampa da arca, né? Ladeando o propiciatório. Então, coisas assim, detalhes que realmente precisa de uma pessoa hábil para fazer aquilo. Não é qualquer pessoa. E aí, o que acontece? Deus chama Bezaleel e Oliabe, os artesãos, certo? E aqui diz assim, o capítulo 31. Eu chamei nominalmente a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus, de sabedoria, inteligência e conhecimento para qualquer obra, para projetar trabalhos em ouro, prata e bronze, lapidar pedras e engastá-las, entalhar madeira e executar qualquer obra. Também dei a ele como ajudante Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan,
e no coração de todos os artesãos habilidosos infundir sabedoria para executar tudo o que te ordenei. A tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que cobre que cobre e todos os acessórios da tenda. A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso. O altar do holocausto com todos os seus utensílios, a bacia e a bacia com seu suporte, as alfaias, as vestes sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos, para exercerem o sacerdócio, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo conforme te ordenei. Aqui, não só o significado do nome é interessante, porque Bezaleel significa a sombra de Deus. Eu fiquei pensando, né? A sombra de Deus, um artesão. E o outro, né, que Bezaleel vai ser da coisa mais bruta, né? Vai mexer com ouro e madeira. E Oliabe vai mexer mais com as cortinas, certo? É a tenda do pai, tenda do pai. Mas de todo modo, essas pessoas que vão mexer com as artes, né, olha só que coisa, Deus chama profeta, Deus chama sacerdote e agora Deus chama artesãos, né? Ainda não há a pregação, né? Isso é posterior, mas Deus chama artesãos. Por quê? Aquele que constrói a tenda, aquele que constrói a igreja, não pode ser qualquer tipo de pessoa. Não que a gente esteja restringindo, né? Não que a gente esteja excluindo, não. Mas aquele que constrói, ele precisa ter em mente o que está fazendo. Porque as artes, os detalhes, eles nos revelam o Criador. Os detalhes, a beleza, e não só por ser belo, mas com uma beleza que nos remete à realidade que está contida naquelas paredes. Certo? Aquele que constrói os templos, que constrói as igrejas, precisam ter consciência do que estão fazendo, porque as artes revelam a verdade de Deus. As artes, elas nos apontam para o Criador. Deus não chamou, em terceiro lugar, pregadores. Deus não chamou, em terceiro lugar, qualquer tipo de outra pessoa, né? Aqueles que realizam prodígios. Não. Deus chamou primeiro profeta, sacerdote e artesão. Porque o profeta é tirado do meio dos homens para conduzir o povo. O sacerdote é aquele que traz luz para o povo. E o artesão é aquele que revela Deus, porque ele está à sombra de Deus. Ele está à sombra de Deus. Essa sombra, o que é a sombra de Deus? Né? A sombra é aquilo que tem o mesmo formato, né? Tem teoricamente as mesmas dimensões, só que o tamanho vai variar de acordo com a posição da luz ao contrário, né, do objeto. Né? Então a sombra, ela é um sinal que aponta para o protótipo original. Né? O artesão que está à sombra de Deus é aquele que constrói imagens, constrói ícones, constrói símbolos que nos revelam que são a sombra daquele que é o objeto verdadeiro, que é o Deus revelado. Certo? E não só isso. Não só isso. A arte, o artista, ele está à sombra de Deus. Não é só quem constrói a igreja. Os artesãos, os artistas, aqueles que produzem arte, qualquer tipo de arte, né, eles devem estar à sombra de Deus. Tá, então não é uma arte ali religiosa. Não necessariamente, né, não precisa ser uma arte religiosa. Não é só, né, uma Capela Sistina, não é só, né, as pinturas de Gustave Doré, que eu gosto tanto, né, que eu uso sempre nas capas dos vídeos. Né? Não é só isso. Mas a arte, no geral, ela está à sombra de Deus, porque ela apanha, ela recorta aspectos da realidade e nos mostra esta realidade de forma transcendente, certo? De forma transcendente, de forma que transcenda a mera experiência que nós temos em contato com aqueles objetos no mundo real. Né? Então, o cara que pinta uma paisagem, ele recorta a paisagem e nos dá não só a fotografia da paisagem, mas a experiência que foi vivida ao ver aquela paisagem. O que aquela paisagem nos mostra, nos dá, nos revela. Certo? Então, o artesão, ele está à sombra de Deus. Está à sombra de Deus. E, principalmente, claro, aqueles que constroem igrejas. Tá? Aqueles que constroem igrejas. Porque cada detalhe da tenda do encontro nos fala do Deus que ensinou, que pediu que fosse feito daquela forma, que se revelou, que não deixou que seu templo, sua tenda fosse construída de acordo simplesmente à imaginação e à percepção do povo, que poderiam ser bem feitos, poderiam, né,
ter sua validade, mas não seria do jeito que Deus queria. Deus revela, Deus mostra, Deus ensina como deve ser feito. E as mudanças ao longo do tempo, elas podem acontecer, claro, de acordo à mudança. O povo não está no deserto, o povo está numa cidade, né? Constrói o templo de Salomão. E aí vem as mudanças, a gente vai perceber ao longo do tempo, né? Mais para frente. E aí agora estamos no mundo depois de Cristo. Há também uma mudança, né? A manifestação da segunda pessoa da Trindade muda tudo, né? Mas não muda o essencial. Por isso que Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas levar a lei a pleno cumprimento, né? Dar-lhe pleno cumprimento. E o Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas. Nova não no sentido de descartou o velho, jogou fora e construiu tudo de novo. Não, mas renovado, renovado, certo? Então, há mudanças. Essas mudanças, elas carregam o cerne da revelação de Deus ou não? É isso que nós podemos questionar. E se carrega o cerne da revelação de Deus, revelam a sombra do Pai, né? O artesão, ele está levando isso a sério, certo? Então, isso que a gente pode analisar, tá? Mas a revelação está presente. E outra coisa, né, interessante também é que a vocação do artesão é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, muito súbita. Ninguém sabia quem era Bezaleel até esse momento. E aí Deus diz que ele chamou nominalmente esse cara e deu a ele tudo o que ele precisava de capacidade, de potência para exercer aquilo. Existe uma vocação aqui, né? Eu chamei nominalmente. Eu chamei Bezaleel. Deus, quando nos chama, né, quando há uma vocação, quando há um chamado de Deus para nós, ele nos dá capacidade. A gente ouve isso o tempo todo, né? A gente ouve isso. Ah, que Deus capacita, né? Enfim. Mas o que que acontece? Quando Deus enche Bezaleel do espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento para qualquer obra, Deus não faz com que ele simplesmente acorde falando: Nossa, eu acho que eu sei mexer com ouro. Eu acho que agora eu sei moldar a madeira. Não, de forma alguma. Deus dá a ele potência, dá a ele potencial. O que que isso quer dizer? Né? Se ele precisa usar as mãos, se ele é um artesão que vai usar as mãos, então Deus deu a ele mãos inteiras. Se ele não tivesse mãos, ele seria chamado para uma outra coisa. Não é menosprezando, mas é dizendo que a potência mínima para tal obra ele não tem, então ele é chamado para outra obra. Certo? Já começamos por aí. Deus deu a ele mãos íntegras, inteiras, completas, fortes. E Deus deu a ele inteligência, sabedoria e conhecimento. Né? Sabedoria, inteligência e conhecimento. Não foi o conhecimento apenas, né? Somente já sei. Não. A inteligência, a sabedoria, para que ele vá aprendendo na medida em que ele vai se esforçando para fazer. Deus deu a ele o que? Potência, potencial, energia, disposição para aprender a executar. E na medida que ele vai aprendendo, na medida que ele vai se dedicando, que ele vai se esforçando, ele vai se aperfeiçoando. Esse é o chamado. É assim que acontece. Vocação. Tá? Para tudo nesse mundo. Né? A gente é chamado para uma coisa, a gente tem ali uma aptidãozinha mínima. Né? Então, por exemplo, né, eu estou aqui ensinando vocês, estou aqui falando, estou aqui gravando essa aula. Né? Mas se eu não tivesse voz, se Deus tivesse me feito mudo, eu seria incapaz disso. Poderia ser chamado para outra coisa, mas não para ensinar. Não é? É óbvio. Mas não significa que eu acordei de manhã, assim, no dia. Não, eu acho que eu entendo. Acho que eu entendo a Sagrada Escritura, eu vou ensinar para as pessoas. Né? Seria o fim da picada um negócio desse. É claro que eu preciso estudar, é claro que eu preciso me debruçar nos livros. Né? Não é só ter uma estantezinha dessa aqui. Né? Eu tenho que me debruçar sobre eles. E não quer dizer que eu já me debrucei, que eu agora sei. Não, que eu preciso continuamente ir aperfeiçoando o que eu sei. Né? Eu estou falando o que eu sei. Né? Mas é claro que amanhã, depois, um depósito da fé 2.0, vamos dizer assim, né? Eu tenha muito mais conhecimento. Porque, afinal de contas, quando eu li o Êxodo pela primeira vez, eu entendi alguma coisa, certo? Quando eu li de novo, né, dei aula na escola da fé aqui da comunidade,
Eu aprendi muitas coisas. Agora eu estou aprendendo muitas outras, então eu preciso continuamente ir aperfeiçoando as minhas aptidões, certo? O meu potencial. E, enfim, para todo tipo de coisa que a gente é chamado, para todo tipo de vocação que nós temos, porque a vocação ela está ali diante de nós também no dia a dia, né? Ali diante de nós. Então, se Deus nos chama para uma circunstância, para fazer aquilo que a gente acha que a gente não dá conta, a gente pode realmente não dar conta naquele exato momento, daquele jeito. Mas se a gente corresponde e diz sim, o potencial que Deus colocou em nós, porque Ele disse que colocou, ele vai se manifestando, a gente vai aprendendo, a gente vai dominando, certo? É um processo. Então, só queria fazer esse parêntese aqui, porque eu achei muito interessante esse tipo de chamado, esse tipo de vocação. Um negócio assim, do nada, né? Muito do nada mesmo. Imagina esse Bezaleel falar assim, Moisés, e aí? Beleza? Que história é essa? Eu não tô afim não, não sei fazer isso não. Chama outro cara aí, moço. Né? Quem sou eu aqui, moço, na fila do pão? Ninguém nem sabe quem sou eu. Pois é, Deus te chamou nominalmente, meu filho. Vai lá. Né? Eu achei muito legal. Então, beleza. Capítulo 32. E o importantíssimo aqui para nossa aula, que é a história do bezerro de ouro. Moisés estava lá no monte 40 dias com 40 noites e o povo já não sabia mais o que fazer. Falei, meu Deus, cadê Moisés? Cadê Moisés? Porque esse povo de coração de pedra não sabe se guiar sozinho. Né? E Moisés falou para Arão, ó, cuida aí, qualquer problema você resolva que eu estou aqui com Deus. Tá? E aí o povo se desesperou. O que aconteceu? O povo pediu para Arão fazer um Deus para eles. A famosa história do bezerro de ouro. Né? E aí o pessoal recolheu os ouros das pessoas. Moisés, Arão, talhou ali o molde, colocou o ouro derretido e fez um bezerro. E aí o povo, esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Né? Detalhe, o povo aqui está querendo um Deus novo? Não. O povo está querendo adorar Deus. Está querendo adorar a imagem do Deus que tirou eles do Egito. Mas veja, esse é o modus operandi do povo pagão. O povo pagão que age assim. O povo pagão anseia por algo palpável. Né? O ser humano como um todo necessita de algo palpável, necessita de algo que se relacione com ele. Né? O ser humano ele não se basta sozinho. Não se basta, ele precisa de relacionamento. Então, até com o transcendente, ele não tem como tratar o transcendente como algo impessoal. Ele precisa dar personalidade ao transcendente. E aí, o que ele faz? Ele faz deuses. Ele faz deuses. Né? Ele faz imagens de deuses. Porque ele necessita disso. E aí, o povo fez da mesma forma. Porque Moisés estava lá no monte, a gente não podia subir, Moisés não estava descendo. Então, vamos fazer aqui o nosso Deus para a gente prestar o culto. Não era para prestar culto no deserto? Beleza, vamos lá. Fizeram um bezerro. Tá tudo errado. Não é assim. Não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus é. Não é isso. E por que um bezerro? Né? Veja que no Egito tinha um deus, eu esqueci o nome dessa divindade, era para ter anotado aqui. Enfim, não anotei. Mas um deus que era a imagem de um boi, certo? E o bezerro é o quê? É um filhote de boi. É um paganismo nascente. É mais uma que está surgindo como as outras que já existiam. Era mais do mesmo, só que era pequeno ainda. Esse é o sentido do bezerro, tá? Mas aí o que que acontece? Quando Moisés desce com as tábuas e vê aquele carnaval acontecendo, Moisés, furioso, ele lança as tábuas sobre o bezerro e quebra as tábuas no bezerro. Né? No filme Os Dez Mandamentos, o filme antigo, é uma cena assim portentosa, um negócio assim muito legal de assistir, tá? Apesar de não ter sido exatamente, porque o texto não diz, né? Lá mostram mais coisas do que está aqui no texto, né? Mas é legal de ver aquela cena. Então Moisés ele quebra as tábuas de pedra sobre o bezerro. Para destruir o paganismo, a gente só destrói o paganismo com a revelação.
Não dá para destruir o paganismo com qualquer outro tipo de coisa, com argumento científico. Não dá, não dá. O povo que, se a gente olha ao redor, ainda existe paganismo hoje, né? E se a gente olha para o povo da ciência, a ciência ela não consegue tirar o paganismo da cabeça das pessoas. Tem muita gente envolvida com as duas coisas. Tem gente que crê na ciência com fé religiosa e, ao mesmo tempo, tem seu culto pagão de bolso, né? Tem muito disso. Então o paganismo ele só é vencido com a revelação. E não é com o porrete, tá? Não é com o porrete que a gente vai dar na cabeça dos pagãos. Não, é com o porrete que a gente dá na cabeça dos ídolos, certo? Com a revelação que quebra os ídolos. É a revelação da verdade, do Deus revelado, do Yod He Vav He, de Jesus Cristo, que o paganismo é vencido. E essa revelação de que da lei e do testamento, da lei e da prescrição litúrgica, é a prática da religião que vence o paganismo, certo? Que a prática da religião é uma virtude de exercer aquilo que foi revelado, não de fazer aquilo que me dá na telha. Quando um sacerdote, ou quando um grupo, quando um indivíduo isolado, né, no cristianismo atual, faz as coisas que saem da sua cabeça, está errado. Está errado. Tem que cumprir a liturgia, tem que cumprir o rito, certo? Se a gente cumpre o rito e aí sim a gente tem uma certa liberdade dentro do rito, não para mudá-lo, claro que não, mas por exemplo, né, você vai assistir missa diária se quiser, né? Você reza a liturgia das horas se quiser, você reza o texto se quiser, mas quando reza não dá para florear. Então existe uma certa liberdade, né, do quando, certo? Do fazer ou não fazer. Mas, por exemplo, não dá para faltar a missa no domingo, né? Se a gente vai para a missa no domingo, a gente pode ajoelhar na hora de ficar de pé ou sentar na hora de ficar ajoelhado? Não deve, né? A piedade litúrgica pede que nós obedeçamos o rito, certo? Então, tá, existe uma certa liberdade ali, né? Mas ao mesmo tempo existe uma prescrição litúrgica, tá? Onde nós devemos obedecer à virtude da religião. É essa prática de religião que vai destruindo o paganismo dentro dos nossos corações. Afinal de contas, o bezerro estava no deserto, estava dentro de nós. O paganismo está dentro de nós, não é o paganismo do outro, tá? A prática da religião que vai destruindo o paganismo que está dentro de nós. E aí depois o que que Moisés faz? Moisés tritura o bezerro, né? Tritura, mistura com água e dá para o povo beber. O povo bebe aquele ouro. E aí eu fiquei pensando, né? Aqui é um dos pontos, tal como no Gênesis a gente encontrou alguns versículos, né, que eu preciso pensar melhor, preciso refletir melhor para encontrar um significado mais profundo acerca disso, porque há algo certo aqui. Mas de todo modo, o que que eu já pensei? É como o fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós ingerimos o fruto, nós ingerimos esse paganismo. Esse paganismo está dentro de nós, está misturado da gente. Mas ele é amargo, ele parece brilhante, certo? Ele parece brilhante porque é ouro, ele parece que realmente vai dar sentido para a gente. Não, mas quando a gente ingere esse paganismo é amargo, certo? Essa idolatria, ela é amarga. Ela nos engana com seu brilho, com sua aparência, certo? Mas quando a gente mergulha nela, ela é amarga. E ela nos fere desde dentro, certo? Ela macula a nossa alma, tal como o veneno da serpente do pecado, certo? Macula a nossa alma. É necessário uma purificação interna de dentro para fora. E só inserido na prática do culto que nós vamos encontrar o remédio para essa má digestão, tá? E aí Moisés vai ter que voltar para o monte para poder pegar novas tábuas, trazer nova lei, trazer as prescrições e aí o povo vai começar a obedecer, vai começar a construção da tenda, certo? E é interessante que quando Moisés volta dessa segunda vez, ele volta com o rosto resplandecente, com o rosto brilhante. É necessário Moisés cobrir o seu rosto com um véu diante do povo, porque o povo está vendo o rosto dele brilhando. É um negócio fantástico, porque ele quer ver Deus. Ele ainda fala, né, para o Senhor, mostra-me a tua glória. E aí Deus fala assim, você cobre o rosto. Quando eu passar, quando eu estiver passando, né, aí você ergue
Você olha para você me ver de costas. Só isso. Se você me ver de frente, você vai morrer. Aquilo que os pagãos eles tinham como consciência, né? Aquele que vê a divindade em sua forma verdadeira, em sua forma original, não permanece vivo. Para mostrar que não é que Deus é um malvado, né? Pelo contrário, mas que a natureza de Deus é tão grandiosa, a natureza de um Deus é tão grandiosa, certo? Que o ser humano ele é incapaz de abarcá-la. Ele é incapaz de reconhecê-la, ele é incapaz de tratá-la com familiaridade extrema, certo? Então o ser humano ele não olha na face de Deus neste mundo. Deus prometeu que nós o veremos face a face no paraíso, mas isso é lá na nossa segunda vida, certo? Neste mundo não dá. A gente, a gente só conhece aquilo que ele diz de si. A gente só consegue enxergar aquilo que ele revela, aquilo que ele mostra, tá? Para mostrar que o divino é sagrado, tá? E aí Moisés, mesmo assim, vendo Deus de costas, ele fica com o rosto resplandecente. Ele fica com o rosto brilhante. A vida de Moisés agora tem um outro sentido, tem um outro brilho. Moisés está mais vivo para Deus do que para o mundo, certo? E aí, as novas tábuas, Moisés tem que fazer para Deus escrever de novo. Moisés tem que talhar essas tábuas, certo? Ele precisa fazer esse esforço, ele precisa construir esse coração. Mesmo o homem resplandecente, o homem que exclama o nome de Deus, né? Tem aqui um momento no capítulo 34 que o Senhor desce na nuvem e aí Moisés exclama o nome, o Senhor. Né? O nome impronunciável Moisés pronuncia. E aí, nesse momento, o Senhor passou diante dele. Quando Moisés exclama o nome, o Senhor, tá em caixa alta aqui, não quer dizer, é o Yud He Vav He, certo? E aí ele faz uma oração belíssima. O Senhor, né? O Yud He Vav He, o Yud He Vav He. Deus compassivo e clemente. Elohim compassivo e clemente. Lento para a ira e rico em misericórdia e fidelidade. Que guarda a misericórdia por milhares de gerações, que afasta a iniquidade, a transgressão e o pecado, porém não deixa impune, mas cobra a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos, até a terceira e quarta geração. É muito, muito, muito forte isso daqui, uma cena muito forte a gente, a gente lê. Né? Enfim. E aí depois passa a construção do templo, né? Como eu falei, se repete do jeito que Deus falou para fazer, mostra fazendo. Né? As vestes sacerdotais e tudo. E aí no final, no capítulo 39, versículo 43, diz assim: Moisés examinou toda a obra e viu que a fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Moisés os abençoou. Se a gente for lá para o livro do Gênesis, no final da criação, Deus viu que tudo era muito bom. Né? No final de cada dia, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. No final, Deus viu que tudo era muito bom. Deus viu que o ser humano era bom também e o abençoou. Tem uma semelhança aqui. Moisés examinou, viu toda a obra e viu que a fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Moisés os abençoou. O templo, a tenda, ela é o resumo da criação. Não somente no sentido de resumo material, certo? Da extensão do mundo, contida ali no centro do mundo, porque onde está a tenda está o centro do mundo. Todas as religiões entendiam o templo como o centro do mundo, certo? Mas no sentido de imitarmos o Criador. No sentido de que, da mesma forma que Deus criou o universo inteiro para si e o abençoou, o ser humano ele constrói o templo para ser de Deus, para que Deus o abençoe, para estar dentro de uma dimensão menor, onde Deus ajusta o foco e olha por nós, de forma individual. Não de forma individualizada, mas de forma individual, onde cada sujeito é olhado por Deus. Esse é o sentido. Tá? E aí, por isso que Moisés repete, Moisés imita Deus nesse sentido. Né? O agiógrafo faz Moisés imitar Deus. Isso é muito legal. Bem, era isso.
né? Esses são os pontos mais importantes aqui do final do livro do Êxodo. Se ficou alguma coisa que você queria que eu explicasse melhor, que você não entendeu, manda para mim, certo? Lá no grupo de WhatsApp. Se você não está no grupo de WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo, tá certo? Para você entrar no grupo de WhatsApp do Depósito da Fé, porque lá a gente pode conversar mais de perto. Mesmo assim, não deixe de comentar, né? Se você está gostando dessas aulas, o que você achou. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal, certo? Para que o canal cresça, para que ajude mais pessoas, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Então era isso, um abraço e até a próxima, quando vamos começar o livro do Levítico, tá bom? Até lá.